De volta já aqui com Bem Assim, agora para a gente falar sobre um assunto que está gerando muita dúvida, muito interesse das pessoas. O primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, foi confirmado em Hong Kong. Um paciente aparentemente saudável e jovem teve um segundo caso de infecção pela Covid-19 e foi diagnosticado 4 meses e meio depois do primeiro episódio, da primeira confirmação da infecção com o vírus, tá? Os pesquisadores testaram e o código genético do vírus que eles descobriram, que o vírus da segunda infecção pertencia a uma linhagem totalmente diferente da primeira. E a partir daí, muita gente ficou com dúvida. Saíram até, inclusive, algumas notícias falando sobre reinfecção também aqui no Brasil. Enfim, em meio a todas essas informações, vamos esclarecer com quem entende, vamos esclarecer com profissionais. Pois é, para tirar as nossas dúvidas, nós convidamos aqui o médico Julian Tenório. Julian, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Mara, um prazer estar aqui. Tá todo mundo cheio de dúvida, Todo mundo querendo saber. Vamos explicar então sobre essa questão da reinfecção. Existe ou não existe reinfecção pelo novo coronavírus? Sim, Mara, antes de tudo, quero deixar claro que da minha parte não há conflito de interesse nenhum com relação a nenhum medicamento, nenhuma indústria, nenhuma pessoa e nenhum trabalho. Eu vim aqui só transmitir dados que são publicados na plataforma mundial, certo? Então, veja bem, realmente, o primeiro caso relatado e publicado em revista científica foi de Hong Kong. É um homem de 33 anos, sexo masculino, certo? No começo, ele teve sintomas de forma branda, não precisou ser internado. Logo em seguida, 4 meses depois, ele teve de novo a infecção, como você falou muito bem, através do exame chamado genotipagem. O que é isso? É um exame que a gente consegue sequenciar o código genético e, a partir daí, diferenciar as amostras do primeiro material que foi feito 4 meses antes, do segundo material que foi feito 4 meses depois. E aí eles compararam e viram que se tratava de um novo sequenciamento genético, porém do coronavírus. E, Julian, tem-se mais detalhes, por exemplo, sobre os sintomas, sobre as complicações? São mais graves nesse caso de reinfecção ou não? Neste caso dele variou. Ele tem o primeiro caso dele que foi de forma branda e o segundo caso foi assintomático, mas não há uma regra. Tem um caso de uma senhora idosa na China, em Wuhan. Sim. É uma idosa, ela teve no intervalo de 6 meses, o diagnóstico primeiro foi em fevereiro, só em depois que ela veio apresentar a reinfecção, confirmado pelo exame chamado genotipagem. E aí ela teve um quadro, sim, mais grave. Então, veja bem, comparando um com o outro, o primeiro caso de Hong Kong, ele evoluiu da forma branda para a forma assintomática, ou sem sintomas, certo? O segundo caso, não. Ela evoluiu de forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais insidiosa para grave no começo, e no final foi muito mais grave. E tem um outro caso, que nos Estados Unidos, que é o primeiro caso de reinfecção registrado nos Estados Unidos, em Reno, Nevada, um jovem de 25 anos. Este, sim, evoluiu de forma leve no começo e um mês depois, o primeiro caso foi em abril, o segundo foi em maio, aí sim, esse caso foi muito grave. O que é que vai mudar com essas informações, com essas confirmações, essas publicações aí sobre essa reinfecção? Primeiro é que a gente não pode deixar de lado isso que nós estamos fazendo aqui. Esse distanciamento nós estamos tendo, certo? Seguindo o protocolo, o uso de máscaras, evitar aglomerações. A pandemia não acabou. Eu acho que isso aí deve ter colocado em ênfase sempre. Certo. A pandemia não acabou, nós não temos protocolo ainda com relação aos medicamentos. Os que nós usamos é o que nós temos, mas não há protocolo com relação a medicamentos, tá? E as vacinas também, temos que esperar. Então, enquanto sai isso, enquanto sai vacina, enquanto sai um protocolo universal com relação aos medicamentos, precisamos nos prevenir. Então, essa mensagem é a grande mensagem que eu, na minha humildade, venho aqui trazer, porque a gente tem que sim ter empatia, mesmo que a gente tenha pego o vírus uma vez, e que esses casos ainda possam parecer que sejam exceções, a gente não sabe, porque agora vamos fazer novos testes, novos testes de genotipagem para ver quantas pessoas já foram reinfectadas de forma assintomática ou não. Você trouxe uma coisa muito importante, Parece que a pandemia acabou, gente, mas só que ela não acabou. Não é porque os casos diminuíram, não é porque, graças a Deus, os nossos leitos, eles estão com baixa ocupação, que nós não estamos mais em um momento de pandemia. Muito pelo contrário, tá? A gente continua, sim,
em pandemia. Aí agora eu queria entender como é que acontece, Julian, essa reinfecção pelo novo coronavírus. Seria um segundo contato com o vírus ou porque nesses casos teve essa linhagem diferente pela genotipagem? Isso. Pode acontecer pela mutação do vírus, que ele já tem, mas se o paciente teve o vírus, pode acontecer, não, perdão, aconteceu a mutação. Sim. Então, assim, se o paciente teve a infecção, ele foi tratado no começo e 6 meses depois ele evoluiu com novos sintomas de Covid-19 e foi testado e mostrou que era outro coronavírus, ele foi reinfectado novamente. Então, veja bem, os sintomas são semelhantes, porque a doença é uma só, que é a Covid-19, só que pode evoluir a forma como ela vai se comportar no organismo. Então, veja bem, muitos se perguntam assim, por que algumas pessoas que pegam Covid quase não têm sintomas, são assintomáticas, ou algumas têm de forma branda, outras mais graves. Segundo o estudo de Stanford, nos Estados Unidos, publicado recentemente, ele fala o seguinte, isso tem a ver com moléculas-chave de citocinas específicas. Vou explicar melhor. Ou moléculas produzidas semelhantes a hormônios, que são produzidas por células imunológicas, certo? Que regulam o nosso sistema imunológico. Quando há uma superprodução de citocinas, maior é a inflamação, podendo ser maior a gravidade do paciente. Sim. Então, essas células nós não adquirimos de maneira do nada. Não, nós nascemos com essa indução genética a produzir esse número de células. Então, é um estudo recente ainda de Stanford, mas eles demonstram que tem essa relação aí com a quantidade de células imunológicas que vão regular essa quantidade de citocinas no nosso organismo. Uma outra grande dúvida muito se fala nisso quando a pessoa, eu tô com suspeita, vou fazer os meus exames, deu IgG positivo, IgM positivo, enfim, todas essas informações. E aí descobri que já tenho anticorpos. Os anticorpos que eu tenho, então, eles não seriam suficientes para me proteger de uma nova infecção? Se for um novo código genético do vírus, não. Não. Não, porque... Que é essa questão da mutação, né? Isso. Isso é uma coisa muito importante, Maura, que você falou, porque é o seguinte, eu trato pacientes na emergência, no consultório, na atenção básica, então assim, às vezes o paciente chega na ânsia de querer um exame, achando que esse exame ele vai determinar ou não o curso do nosso tratamento. Não. Ninguém vai esperar sair um exame para iniciar o modo como vamos tratar o paciente, certo? O diagnóstico é clínico, epidemiológico, a gente fala sempre isso. Por quê? Primeiro, com relação aos exames, falando de uma maneira bem rápido, para não tomar muito do seu tempo, temos aqui o teste, o SWAB, que já é conhecido, né? Que é o teste, SWAB vem do inglês, significa cotonete. Você vai nas vias aéreas, colhe o material, manda para o laboratório e espera crescer a reação de cadeia em polimerase em transcriptase reversa, da sigla do inglês RT-PCR, certo? Certo. Temos o teste sorológico rápido e temos um teste sorológico qualitativo e quantitativo. Isso. São esses 3 testes que nós temos. O SWAB, ele deve ser colhido, segundo os estudos, do 4º ao 7º dia de doença. Por quê? Porque varia a sua sensibilidade de 63% a 92%. O que é sensibilidade? É a chance de mostrar o verdadeiro positivo. Então, se você colher fora desse período, a chance de dar um falso positivo, sensibilidade é enorme, certo? Já com relação ao teste sorológico rápido, ele só dosa IgM e IgG qualitativo. Só mostra lá, não, tem IgM, tem IgG, mas não mostra quanto, tá? Esse é o teste rápido, ponto. Esse teste rápido, ele tem uma especificidade de 19%, baixíssima, ou seja, está nos mostrando indiretamente que ele tem 81% de mostrar um falso negativo. Por isso que muitas pessoas testam rápido negativo, 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 negativo e com sintomas. E tem que tratar. Estamos numa pandemia. Sim. Queria fazer aqui uma ressalva. O Brasil, especificamente, passa por 5 epidemias. Covid-19, sarampo, vírus sincicial respiratório, parotidite e dengue. A parotidite, nós fazemos aí uma aspas. Será que é uma reação da vacina que estão tomando ou seria um efeito colateral também do SARS-CoV? Estamos em investigação com relação a isso. Então, a gente não pode simplesmente tratar o paciente, tratar o exame. Não, a gente trata o paciente. O exame ele é complementar. Se fizer necessário, a gente pede o exame. E com relação à tomografia de tórax, que a gente sabe que é muito importante,
tem uma imagem chamada imagem vidro fosco, que não é patognomônica, não é exclusiva da Covid-19, mas que sim pode aparecer nesses exames. Outros exames que se alteram com o paciente acometido é o hemograma com plaquetas, LDH, o CPK, PCR. Esse PCR que eu estou falando aqui é diferente do RT-PCR. Certo. O PCR é reação de cadeia em polimerase. O PCR da COVID é reação de cadeia em polimerase em transcriptase reversa. São coisas distintas. Diferentes. É por isso, então, que é importante que a gente fale que a avaliação do médico, que a clínica, ela é, às vezes, muito mais superior ali. Os sintomas que você está sentindo, que você vai relatar para o médico, que o médico está vendo que você está tendo, eles são superiores, por exemplo, ao resultado de um exame. Perfeitamente. Isso aí, às vezes, pode gerar um viés de conflito, assim, não conflito, mas um debate saudável entre o colega médico e o paciente. Por quê? Porque ele chega lá com um exame, um teste rápido, que tem alto índice de dar falso negativo, lhe mostra o exame. Como é que você vai convencer o paciente que ele está com a Covid? Através do exame clínico, dos sintomas que ele apresenta, da história clínica, da anamnese. Então, assim, não é simplesmente ver um exame e tratar. Não é assim que funciona. A gente tem que colher a história. A gente tem ensinado na graduação que a clínica, ela é soberana. E ela sempre será soberana. Uma outra dúvida é se nós temos casos de reinfecção aqui no Brasil, né? Você falou sobre alguns casos ao redor do mundo. A gente tem aqui no Brasil, Juliana? Está em estudo. Está em estudo. Aconteceu em São Paulo. A USP está à frente disso aí. Não há uma confirmação, mas os indícios preliminares nos mostram que pode sim ter sido reinfecção. Essa questão da reinfecção, ela vai trazer aí alguma mudança nas vacinas que já estão sendo estudadas, estão sendo produzidas? Sim, com certeza. Por exemplo, temos agora a vacina de Oxford, né, na Inglaterra, onde o Brasil foi inserido. E aí, quando o Brasil é inserido nesse grupo de pesquisa, de que parte nós ganhamos com relação a isso? Nós ganhamos com relação à nossa imunidade. Se um país está à frente de um grupo de pesquisa, a gente sabe que uma pesquisa demanda tempo e demanda também recurso financeiro. Sim. Então, assim, se um país está à frente da pesquisa, ele vai ter a prioridade de vacinar o seu povo, a sua população, certo? Nada mais justo do que isso. Então, assim, é uma pesquisa que está bem avançada e que foi suspensa previamente, alguns dias atrás, devido a uma reação que deu, uma reação importante chamada de mielite transversa. O que é isso? Isso é uma doença inflamatória que atinge a substância branca e cinzenta da nossa medula, certo? Podendo ocasionar, por exemplo, a desmielinização axonal. Pode gerar outros problemas que atingem o sistema nervoso. Então, foi uma reação forte. Reação muito forte, mas já foi visto por outros colegas da pesquisa esse tipo de reação e já voltaram com a pesquisa de Oxford, com essa vacina com relação a isso. Estão também atentando com relação às mutações do vírus que pode acontecer e não gerando ainda imunidade cruzada, que se diz por aquilo que você perguntou anteriormente, se a vacina de antes que ia combater aquele vírus ia servir para o outro. Então, tudo isso está sendo levado em consideração porque esses casos de reinfecção é um fato, é uma realidade. Então, quando a gente fala de reinfecção pelo novo coronavírus, a gente pode dizer que aqui no Brasil, né, ainda estamos em estudo em relação aos casos que foram apresentados de reinfecção, que a clínica, ela sempre vai ser soberana aos exames, porque tem aí, infelizmente, né, a porcentagem, né, as variáveis aí que eles podem sim apresentar resultados diferentes da realidade, e ainda que a pandemia, ela não acabou, os cuidados deles devem continuar sendo tomados, mesmo que as medidas elas sejam flexibilizadas, né, porque infelizmente, realmente, de fato, a economia ela precisa voltar a funcionar, o comércio precisa voltar também a funcionar, as pessoas elas precisam trabalhar, mas que os cuidados eles permaneçam sendo tomados, né, Juliana? Isso, de forma alguma eu venho aqui para dizer que a gente não deve, as pessoas precisam trabalhar, não sou o contrário, jamais, a economia anda junto, mas eu parto do pressuposto que para a gente conseguir desempenhar as funções, a gente tem que ter saúde. Exatamente. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem que não pode baixar a guarda. Quando eu falo baixar a guarda, a gente não pode achar que tudo acabou, a gente vê aí alguns casos presencia de festas, aglomerações, isso não é para acontecer. Na nossa orla mesmo, né? É um super exemplo aí do final de semana, o que mais falaram foram vídeos e fotos. Quantas pessoas na orla, Mara, não estão usando máscara? Não é verdade? Então, assim, sem contar que muitas pessoas
já se contaminaram, às vezes não faz o acompanhamento adequado. Eu quero falar isso porque eu já peguei pacientes, eles dão uma média aí do período médio de incubação de 14 dias. O período de incubação é o período que você se expõe ao vírus. Sim. O vírus adentra no seu organismo e passa a apresentar sintomas. Então, o período médio de incubação é 14 dias. Porém, eu já atendi pacientes com 21 dias de sintomas, com 30 dias de sintomas. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, isso aí pode se alastrar. Depende muito também do paciente. E o que eu falei anteriormente, com relação aos medicamentos, nós não temos um protocolo universal. Sim. Não temos. O protocolo é quando o medicamento ou vacina. Eles são submetidos a um estudo randomizado, por exemplo. Randomizado, que é aleatório, controlado, você consegue controlar as vieses do trabalho. E aleatório, você pega um grupo teste, um grupo controle, ambos serão submetidos a um medicamento e outro ao placebo, vamos dizer aqui entre aspas, coloquial para entender, como se fosse um comprimido de farinha, Sim. certo? Eles não irão saber quem vai tomar o remédio ou não. E aí, ao final, vamos ver se realmente foi eficaz ou não. Então, isso aí demanda tempo. Porém, nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível a olho nu. Então, precisamos usar o que nós temos, que são esses medicamentos, que já é conhecido por aí, azitromicina, ivermectina, dexametasona. É um estudo muito bom com relação à dexametasona, enoxaparina sódica de baixa peso molecular, que tem vários laboratórios, a hidroxicloroquina, a cloroquina, antibiótico, tenofovir, o Tamiflu, que é o Oseltamivir, que é usado para H1N1. Então, assim, são vários medicamentos, é uma farmacopeia que é usada pelos médicos, que ainda não há um protocolo universal, volto a insistir sobre isso, mas é o que nós usamos diariamente. São as tentativas, né, Julia? Quem ficou com alguma dúvida ainda aqui no nosso bate-papo poderia continuar assim, conversando com você, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Tem o meu... Tem o meu telefone, vou deixar aqui com vocês. Certo. Tem o meu Instagram, Dr. Tenório, Julian com Y. O meu Facebook também, estou apto a responder qualquer dúvida, se eu souber. Se eu não souber, teria a maior humildade de dizer que eu não sei, mas irei buscar informações acerca do assunto. Com certeza está muito bem preparado e estudando bastante sobre esse assunto para poder nos ajudar. Muito obrigada, Juliana, Mara, pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade. É muito bom quando a gente encontra pessoas assim, que estudam, que se dedicam, que vêm aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, Mara. Prazer. Obrigada, parabéns pela sua brilhante performance à frente da emissora. Obrigada e parabéns também para você pelo seu brilhante trabalho. Obrigado. Tá? Parabéns mesmo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, que bate-papo interessante, né, gente? Vamos continuar nos cuidando, tá? Essa é a grande lição que a gente tira. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Volte já já.